Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aulinha aqui no Estou Preparado, o professor Luciano dando continuidade ao estudo do processo civil. Nós vamos hoje tratar de temas extremamente importantes, mas em especial nós vamos falar sobre partes e procuradores, tá? Já falamos sobre jurisdição, ação e processo, nós vamos agora ver como que funciona essa representatividade das partes naquela relação processual, tá? Que pode ser ora o advogado, ora a parte que é titular do direito, ora o Ministério Público, a Defensoria. Então nós vamos aqui falar sobre as partes, tá? E os procuradores. As partes que são aqueles titulares dos direitos ali relativos ao processo e os procuradores aqueles que vão representá-los, tá bom? Então nós vamos conversar aqui sobre partes e procuradores. Bom, primeiro, antes de começarmos efetivamente a trabalhar o tema, entrar nas partes, ver como é que funciona essa representatividade, capacidade postulatória, é importante que a gente entenda as capacidades, tá? Nós vimos lá no direito civil que quando a gente fala de capacidade, a gente está falando em titularizar direitos, e aqui não vai ser diferente. Então veja, quando a gente fala em capacidade para ser parte, veja comigo, ó, capacidade para ser parte, nada mais é do que a capacidade de ser parte, a capacidade de estar em juízo e a capacidade postulatória são conceitos distintos, tá? Em que nós temos como expressão gênero a capacidade processual. Então, é como se fosse assim, pessoal, capacidade processual. Quando a gente estuda a capacidade, é importante que você tenha em mente que quando se trata de capacidade processual, aqui nós temos uma expressão que é gênero, tá bom? Gênero, em que esse gênero tem como espécie 3. Nós vamos estudar aqui a capacidade para ser parte nos processos, a capacidade de estar em juízo e, por fim, a capacidade postulatória, tá certo? Então, quando a gente fala, repito, em capacidade processual, a gente está se reportando à capacidade de ser parte num processo judicial, a capacidade de estar em juízo e, por fim, a capacidade postulatória. Nós vamos trabalhar cada uma delas, começando aqui com a capacidade de ser parte. O que é importante aqui que fixemos nesse conceito inicial? Segundo a doutrina, a capacidade de ser parte é a personalidade judiciária, tá bom? Ou seja, a aptidão para, em tese, ser sujeito de uma relação jurídica processual. A capacidade de ser parte, também conhecida como capacidade processual ou capacidade judiciária, remete ao conceito de capacidade civil. Lembra que nós estudamos lá na capacidade civil? E lá nós vimos que a capacidade civil pode ser de direito e de fato. Capacidade civil de direito é aquela que você tem ao poder titularizar direitos. Então, todas as pessoas, pelo fato de serem pessoas, são capazes de direito. Aqui é a mesma coisa. Capacidade de ser parte é aquela capacidade que é inerente do indivíduo figurar como sujeito ativo ou passivo naquela relação jurídica processual. Por exemplo, imagine aí que eu seja titular do direito de propriedade de um veículo automotor. Beleza. E aí eu me envolvi num acidente de trânsito. Logo, eu sou capacidade de ser parte naquele processo relativo àquele acidente de trânsito porque eu sou titular do direito relativo ao veículo, tá? Envolvido naquele acidente. Então, antes de mais nada, é importante que a gente precise ser parte titularizando direitos para que nós possamos estar em juízo. Eu não posso ser parte em um processo relativo a um veículo que eu não seja proprietário. Eu não posso estar ali porque eu não sou proprietário. Então seria mais ou menos isso, a ideia de você ser titular de direitos e, consequentemente, você passa a ser parte em processo judicial, tá? Então veja que existe uma relação muito próxima entre a personalidade civil, aquela personalidade que nós estamos lá no direito civil, que implica a capacidade de ser parte. Então, somente pode ser parte em um processo judicial aquele indivíduo que tem a capacidade civil que possa titularizar direitos. Uma pessoa que não possa titularizar direitos, tá, não pode ser parte num processo. Professor, então todas as pessoas são potencialmente parte em um processo? Sim, desde que exista uma lesão a seu direito, tá bom? Dando continuidade aqui, a gente pode fazer inclusive mais um contraponto entre o plano material, o plano do direito material, lá do direito civil, em que nós falamos lá da personalidade civil, do artigo 1º, artigo 2, tá bom? E o plano processual, que é a capacidade de ser parte,
capacidade processual, também chamada de personalidade judiciária. Então, professor, quer dizer que todas as pessoas que têm capacidade civil também têm personalidade judiciária? Só se os seus direitos forem violados. Se o meu direito não é violado, se não tem nenhuma ameaça ao meu direito, eu não tenho a capacidade no plano processual, ok? Agora, se o meu direito for violado, se o meu direito sofrer uma lesão, aí eu passo a ter capacidade no plano processual para demandar aquele indivíduo buscando uma proteção jurisdicional do Estado, buscando uma solução de eventual conflito, de eventual lide. Então tá aí, importante isso aqui. Agora nós vamos falar sobre a capacidade de estar em juízo. Nós falamos aqui a capacidade de ser parte, tá? E agora nós vamos falar sobre a capacidade de estar em juízo. Quando a gente fala da capacidade de estar em juízo, define-se a capacidade de estar em juízo como aptidão de praticar atos processuais, independentemente de assistência ou de representação, pessoalmente ou por intermédio de pessoas indicadas pela lei, como ocorre, por exemplo, no caso do síndico ou do inventariante. Então, veja, quando a gente fala em capacidade de estar em juízo, eu estou falando da capacidade de estarmos efetivamente numa relação jurídica processual, sendo assistido ou representado. Assistido no caso lá dos que sejam, né, relativamente incapazes, ou representado no caso dos absolutamente incapazes, lá no direito civil. Então, pessoal, não adianta você, por exemplo, ter capacidade processual e não ter capacidade de estar em juízo. Por quê? Porque quando fala em capacidade de estar em juízo, é a ideia de você poder praticar atos processuais. E veja que eu só posso praticar atos processuais quando eu for parte em um processo. E quando é que eu vou ser parte no processo? Você vai ser parte no processo quando, repito, você tiver algum direito violado. Então veja, quando eu falo em capacidade processual, todos nós temos, mas capacidade de estar em juízo somente após uma lesão a um direito meu. Porque a capacidade de estar em juízo é a capacidade de estar ali figurando, né, na realização de atos processuais, independentemente de assistência ou de representação. Por exemplo, o síndico e o inventariante. O síndico, ele pode estar em juízo, protegendo, tutelando os direitos relativos ao condomínio, né? O inventariante, ele vai estar protegendo os seus direitos relativos ao espólio, né? Deixado ali pelo decujus. Quando existe a morte, os sucessores, eles abrem o inventário e aqueles sucessores são chamados de inventariantes. Então, é bem interessante a gente lembrar aqui dessas capacidades. E, por fim, nós temos, antes de começarmos a falar da capacidade postulatória, para que determinada pessoa possa estar em juízo, ela precisa estar no exercício dos seus direitos, tá bom? É justamente isso que estabelece o artigo 70 do Código de Processo Civil. Então, vamos só ver aqui o que é que traz o artigo 70 do CPC. Toda pessoa que se encontre no exercício dos seus direitos tem capacidade de estar em juízo. Então, todas as pessoas que tiverem seus direitos violados, todas as pessoas que tiverem os seus direitos ali ameaçados, tá, no exercício dos seus direitos, poderão potencialmente estar em juízo, ou seja, pleiteando, pugnando pela proteção dos seus direitos. Ok? Isso é a previsão do artigo 70 do Código de Processo Civil. Então, capacidade de ser parte, aquela que nós vimos no começo, é diferente da capacidade de estar em juízo. Capacidade de ser parte remete à capacidade de ser titular de direitos e deveres, tá? Todo mundo tem essa capacidade a partir do nascimento com vida, até mesmo as pessoas jurídicas, tá bom? Agora, capacidade de estar em juízo remete à capacidade de exercer esses direitos em juízo, quando, por exemplo, forem violados ou ameaçados. Beleza, por exemplo, um incapaz, vamos lá, um incapaz, embora possua capacidade de ser parte, porque ele tem direitos, não tem capacidade de estar em juízo, exceto mediante a representação, a assistência ou a curadoria. Prestigia-se com a capacidade de estar em juízo o correto exercício da vontade e a defesa dos direitos pretendidos no processo. Então veja que quando a gente fala de um incapaz, ele é capaz, né, ele é sujeito capaz processual, então ele tem capacidade processual, porque ele tem direitos assegurados, mas sem a representação, sem a sua assistência, ele não pode estar em juízo. Veja que ele não tem capacidade de estar em juízo sem, contudo, ter a sua representatividade para proteger os seus direitos.
Professor, e quando é que ele passa a ter capacidade? Ele não tem capacidade, a não ser que ele seja assistido, tá bom? Relativamente incapaz ou absolutamente incapaz. Agora, veja, eu, professor Luciano, não sou nem absolutamente nem relativamente incapaz. Pelo contrário, eu sou plenamente capaz para os atos da vida civil. Então, eu tenho capacidade processual e também tenho capacidade de estar em juízo. Além de ter capacidade de estar em juízo, porque eu tenho ali a possibilidade de pleitear os meus direitos sem estar representado, tá bom? Porque eu tenho plenitude aos direitos civis, eu também tenho capacidade de ser titular de direitos, logo também tenho capacidade de ser parte. Então eu tenho tanto capacidade de ser parte, como também eu tenho capacidade de estar em juízo, porque eu não preciso nem de representação, nem de assistência e nem de curatela, tá bom? Beleza? Bom, olha o que aqui fala o artigo 71 na tela para vocês, ó. O incapaz será representado ou assistido. Olha só, o incapaz ele será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou curador. Então, o incapaz ele tem o que chamamos de capacidade de ser parte, mas ele não pode estar em juízo, porque ele precisa, para estar em juízo, né, ali da sua assistência ou representação. Beleza, pessoal? Dando continuidade aqui, o artigo 72 ele vai trazer uma regra bem bacana que é bem recorrente nas provas. Vocês poderão ver isso nas provas de vocês. Então fique atento, ó. O artigo 72 prescreve a designação de curador especial. Então do ladinho aí você já vai colocar quem é esse curador especial. Vai ser a Defensoria Pública. Defensoria Pública, tá? Curador especial. Professor, então curador especial, quando tiver na prova, trata-se de Defensoria Pública? Isso. Mas em quais situações? Vamos lá. Para o réu preso, revel. Quem é esse réu preso, revel? Aquele réu que está preso, tá bom? Aqui, ó, réu preso, revel. Vai ser aquele réu que está preso e que não respondeu à ação. Ele não manifestou o seu contraditório, não ofertou a defesa dentro do prazo legal. Réu preso, que é revel, que não respondeu à ação judicial, tá bom? Ele foi atestado a revelia, o juiz vai designar um defensor público que é chamado de curador especial. Tranquilo. A outra situação, veja, para os réus, revéis que foram citados por edital ou por hora certa. Claro que a aula não é sobre citação, mas aqui nós temos uma hipótese de citação ficta. Quando o indivíduo ele é citado por edital ou por hora certa, tá? E aqui tem réus que sejam revéis, eles não responderam no prazo ali à ação judicial, o juiz também vai determinar a designação de representatividade em sede de curador especial da Defensoria Pública. Então, um defensor público vai ser designado para que possa representar ali essas pessoas. Quem? O réu, revel preso, e os réis, aliás, e os réus, revéis que sejam citados por edital ou por hora certa. Beleza, tudo bem, cai bastante aqui o artigo 72, trouxe uma questão para mostrar para vocês. Bom, dando continuidade aqui, vamos só explicar mais ou menos como que funciona. Assim, se a parte for citada como ré em determinado processo e for revel, ou seja, não contestar a ação, não fizer a defesa, o Código prevê que será designado curador especial para exercer a capacidade civil em juízo, em nome do citado. O curador especial é uma espécie de representante processual. Em sua atuação, restringe-se aos limites do processo e tem por finalidade suprir a irregularidade na apresentação do processo, uma vez que a parte, em razão das circunstâncias, não detém capacidade de atuar sozinha. A curadoria, nessas hipóteses, persistirá até que o preso, aqui também cai bastante, tá? Até que o preso revel ou que os réus citados fictamente ou por edital ou por hora certa, conforme nós vimos, eles constituam um advogado. Então, a ideia do defensor público designado pelo juiz é até eles constituírem advogado. Então, de novo, o réu revel preso, aquele réu que não contestou a ação dentro do prazo legal, não ofereceu a defesa dentro do prazo legal. Ele vai ser designado para ele um curador especial, que é a Defensoria Pública, um defensor público, tá? Da mesma forma, se tivermos diante de réus citados fictamente ou por edital ou por hora certa, tá certo?
Enquanto eles não constituírem advogado, o juiz vai designar para acompanhar ali aqueles atos processuais um defensor público que a lei vai chamar de curador especial. Vamos guardar isso porque é muito recorrente nas provas. O curador especial é uma espécie de representante processual e sua atuação restringe-se aos limites do processo. Então vai ficar até quando constitui um advogado, conforme nós vimos. Olha a literalidade do dispositivo. A lei fala assim, ó. O juiz nomeará curador especial, você já coloca aí no seu vade-mecum, vai dizer assim que é o defensor público, tá? Em duas situações. Quando se tratar de incapaz, aquele incapaz que não tiver representante legal, tá bom? Então, incapaz que não tiver representante legal, ele não tem uma assistência, não tem ali um curador, tá certo? O defensor público é que vai ser designado pelo juiz. Ou se os interesses desses colidirem com aquele enquanto durar a incapacidade. Por exemplo, aqui o curador está querendo uma coisa contrária aos interesses daquele que está sendo, né, administrado seus bens. Eu tenho um conflito de interesse, os interesses estão colidindo, então vai ser também nomeado curador especial. Aí essa daqui que cai bastante, ó. O preso revel, bem como o réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado, vai ter que ser designado pelo juiz curador especial. Aí vem um parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública. Defensoria Pública. Não esqueça isso, tá? Então, esquematizando para você, veja comigo aqui, ainda falando sobre essa representatividade, designação de curador especial a ser exercida pela Defensoria Pública, no caso do incapaz, né, sem representantes ou, né, se tiver representantes, os interesses estão colidindo, tá? Quando estivermos diante do réu preso, revel, sem ter constituído advogado, ou então réus, tá bom? Tiverem citado por hora certa ou estação por edital, chamada de estação ficta, com certa, né, sem advogado constituído. Aqui eles serão representados até, olha só, nessas situações, até que constituam advogado. Beleza? Beleza. Bom, agora nós vamos falar aqui um pouco sobre as pessoas jurídicas. Pessoa jurídica, claro, pessoa jurídica, ela é uma ficção jurídica. É sujeito de direitos e obrigações, mas é diferente da pessoa natural. Ninguém viu uma pessoa jurídica tá andando por aí na rua, tá certo? Mas pessoa física, pessoa natural, sim. Eu, você. Então, diante disso, nós temos as representatividades das pessoas jurídicas trazidas pelo artigo 75. Outra temática extremamente relevante para a sua prova. Veja comigo aqui a questão da representatividade dessas pessoas jurídicas para estar em juízo e também para exercer os seus direitos em juízo. Vamos lá. Em relação às pessoas jurídicas, por se tratar de uma ficção jurídica, temos uma questão específica a ser estudada, disciplinada pelo artigo 75. Aqui é uma questãozinha bem chave de prova, bem típica de prova, tá? Então veja, serão representados em juízo ativa e passivamente, ou seja, como autor ou como réu na ação judicial. Primeiro, a União. A União Federal, pessoa jurídica de direito público, interno, claro, pela Advocacia Geral da União, pela AGU, diretamente ou mediante órgão vinculado. Então, lembrem-se que todas as vezes que a União Federal precisar, né, estar em juízo ativamente ou passivamente, será ela representada pela Advocacia Geral da União, a AGU, tá bom? Os estados, veja aí, ó, os estados e o Distrito Federal serão representados pelos seus procuradores, o município por seu prefeito, procurador ou associação de representação de municípios, quando expressamente autorizada. Alguns municípios, eles constituem as associações municipais, né? Nós temos ali as associações municipais. No Piauí, nós temos a APPM. Então, a APPM, que é a Associação das Prefeituras Municipais, dos municípios ali, que constituem parte ali daquela associação, a associação pode representá-lo judicialmente ou então passiva ou ativamente, tá bom? Município, ou pelo prefeito, ou pelo procurador, né, que é o advogado do município, ou então a associação representativa. O que mais? Autarquia, fundação, olha aí, ó. Autarquia, fundação de direito público, tá, pessoal? Quem a lei do ente federado designar. Geralmente nós temos os procuradores autárquicos, que são advogados que fazem concurso público.
advogado do INSS, advogado de uma fundação X. Então, nós temos ali os procuradores, mas a lei vai dizer, no Código de Processo Civil, quem a lei do ente federado designar, ou um órgão instituído para tanto, ou então qualquer pessoa consoante designação legal. Massa falida, olha aí, ó, a massa falida, professor, preciso saber o que é massa falida? Não, mas lembre-se que é lá no processo de recuperação judicial. A massa falida vai ser representada pelo administrador judicial no processo de recuperação, ok? A herança jacente ou vacante, aquela herança sem dono, pelo seu curador. O espólio, pelo inventariante, tá bom? A pessoa jurídica, uma empresa, pelos respectivos, por quem os respectivos atos constitutivos designarem, ou seja, depende de quem o estatuto ou então o contrato social designar, tá certo? Não havendo essa designação, os diretores representam ativamente e passivamente as pessoas jurídicas. Se tratar de sociedade e associação irregulares, tá? E outros entes organizados sem personalidade jurídica, pessoa a quem couber a administração dos seus bens. Cuidado, aqui nós temos até um ponto importante. Não é porque eu não tenha uma regularização, digamos que institucional, que eu não posso ali demandar. Por exemplo, imagine que eu tenho uma empresa que não tem CNPJ, que não constituiu ali, né, os atos constitutivos, que não foi registrado, bonitinho. Se eu não tenho ali contrato social, que eu não tenho um CNPJ na empresa, isso não é obstáculo para eu não processá-la, tá? O próprio Código de Processo Civil vai dizer isso para a gente. Então veja que a sociedade ou associação, ainda que irregular, tá certo? Vai ser representada por aqueles que são administradores dos seus bens. Então aqui nós temos todas essas. Essa daqui costuma cair bastante, ó. A pessoa jurídica estrangeira. Veja, a pessoa jurídica estrangeira pelo gerente, representante ou administrador de sua filial, agência, sucursal aberta ou instalada no Brasil. Então, por exemplo, uma empresa dos Estados Unidos instalada no Brasil vai ser, né, representada passivamente ou ativamente, judicialmente falando, pelo seu gerente. Gerente ou representante ou administrador da filial, agência, sucursal instalada no Brasil. Então, ali o gerente daquela filial, sucursal instalada no Brasil vai ser aqui representado. Então, eu vou demandar exatamente contra o gerente, tá certo? Contra o gerente. Então, o gerente é que vai estar nas audiências, vai ser ou o representante da empresa, ou administrador, não importa, é quem ali tiver previsto nos atos constitutivos da instituição. Beleza, e aí o condomínio, tá, pessoal? O condomínio vai ser representado pelo síndico, ou então, se não tiver síndico, geralmente tem um administrador, geralmente é uma empresa que cuida disso. Então, importante aqui, tá, essas representatividades. Professor, essas representatividades caem demais, muito, cai bastante. Então, fique atento com essas representatividades, é extremamente importante para que você possa não perder questão de prova, questões que são valiosíssimas, tá? Bom, algumas observações precisamos fazer dentro dos parágrafos do 75. Prevê o artigo 75 no parágrafo 1º que, em caso de inventariante dativo, o que é inventariante dativo? Aquele que é nomeado pelo juiz. Os herdeiros serão intimados para acompanhar o andamento do processo e para fiscalizar a atuação do inventariante. Muitas vezes, pessoal, nós temos ali, né, em conflitos relacionados à sucessão, o inventário, que é uma ação judicial proposta na justiça, a dar a cada um que é seu, tá bom? Ali no processo de sucessão para os herdeiros, obviamente. Veja que muitas vezes o juiz ele vai nomear um inventariante dativo, uma pessoa que é alheio ali aos sucessores, tá bom? Que tem ali a incumbência de estar administrando todo ali aquele processo de partilha no inventário. E aí o juiz ele vai designar, e aí nós temos a regra do 75. Né? Nós sabemos que o inventariante dativo, o inventariante é aquele que vai representar o inventário, o inventariante ele precisa ser, aliás, os herdeiros precisam ser intimados para que os herdeiros possam estar fiscalizando as atuações daquele inventariante. Veja, para acompanhar o andamento do processo de inventário e também para atuar na fiscalização das atividades daquele inventariante. Isso porque o inventariante é uma pessoa
desconhecida da família. Aquela história, aquela situação quando a família não tem entendimento, não conseguem chegar ali no entendimento, o juiz vai nomear, tá bom, o que chamamos de inventariante dativo. Então, representatividade feita pelo espólio vai ser o inventariante dativo. Se eu pego aqui, ó, o último, o espólio vai ser pelo inventariante, tá? O que é o espólio, professor? É a universalidade de bens deixada por alguém que morreu. Ficou aquela universalidade de bens, aí vai ter que ser feito o inventário. A família não consegue ali um consenso, e aí o juiz nomeia um inventariante dativo. Todas as vezes que tiver algum tipo de movimentação no processo, os sucessores precisam ser intimados acerca de todos os passos que acontecem naquele inventário. Por quê? Porque o inventariante dativo, ele não é pessoa da família, precisa ser fiscalizado. Tudo bem? Eu encerro por aqui, já encontro você no nosso próximo bloco, dando continuidade aqui no processo civil. Volto já, valeu, fui pessoal.